Confesso pra vocês que Raul Seixas é um dos artistas que eu mais gosto, mas que eu menos fico comentando, né? Costumo muito falar que eu gosto dos grupos de pagode dos anos 90, enfim e tal, pra fazer aquela graça nas redes sociais. Não, na verdade eu gosto mesmo, mas Raul Seixas é uma grande paixão, uma herança que meu pai me deixou. Raul Seixas, que também era baiano assim como meu pai, é um grande ícone da música nacional, né? E essa música, né, Trem das Sete, é uma das músicas mais lindas do Raul Seixas, né? Do repertório do Raul Seixas. E eu coloquei a versão em inglês, mas a versão em português fala: quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir. Não exatamente nessa ordem, mas enfim, é por aí. E a gente tá nesse momento, né? Quem vai ficar, quem vai partir, quem vai jogar, quem vai sorrir, quem vai disputar Libertadores, Paulista, quem vai disputar eliminatórias, vamos ter Olimpíadas, enfim, tudo isso por causa dessa pandemia, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, do coronavírus. Então é isso, pessoal. Começamos mais um Vamos Pro Jogo nesse sábado, 10 horas e 6 minutos, aqui direto da web Rádio Conectados e também para as retransmissoras aí que estão nos acompanhando pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. Meu nome é Vinícius Bacelar e estou muito bem acompanhado de Caroline Teberga. Muito bom dia, Carol. Tudo bem com você? Bom dia, Vinícius. Bom dia para nosso convidado. Bom dia também para todo mundo que nos escuta e nos assiste. Que semana, né? A gente achou que semana passada a gente falou muito e de repente vem essa semana aí para poder trazer um assunto fora das 4 linhas. Mais uma vez, né? Semana passada a gente conversou sobre o Ronaldinho Gaúcho e hoje aí mais um assunto fora das 4 linhas, o coronavírus que tá aí mudando a vida de todo mundo, né? Não só do esporte, agora no esporte, né? Desde ontem, com a determinação da CBF, de algumas federações, né, estaduais. Mas, enfim, vamos se cuidar e vamos falar de coronavírus hoje. Exatamente. É sempre bom estar atento às recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde e tal, questão de higiene pessoal, enfim. É sempre a gente tá atento também para combater aí, vamos dizer assim, combater que o vírus, impedir que o vírus, né, se espalhe aí mais do que ele já se espalhou. Bom, e a Carol falou do nosso convidado. Na verdade, eu nem o considero convidado, porque ele já é de casa, ele não é um programa da Rede Globo, mas já é de casa, fazendo trocadilho com sábado de manhã, né? Daqui a pouco começa o programa lá na Globo, mas continua aqui com a gente, viu? Não vai lá pra Globo, não. Continua aqui com a gente. André Duarte já é de casa, já fez parte do time do Vamos Pro Jogo e está aqui hoje substituindo o Samuel, que não está com coronavírus, tá, gente? É bom deixar... É bom que ele não esteja, que eu vou encontrar ele mais tarde. É bom deixar claro que ele não está com coronavírus. Ele tinha um compromisso inadiável há muito tempo já, muito antes do coronavírus ser moda, vamos dizer assim. Então ele já tinha compromisso. E o André, que já é de casa, que já fez parte do nosso time, está aqui substituindo o Samuel Nascimento nesse sábado. Então uma salva de palmas para o André. Obrigado aí. André, mais uma vez, obrigado aí por estar substituindo o Samuel, por estar aqui na nossa mesa no Vamos Pro Jogo. E um bom dia pra você sem coronavírus, por favor. Não dá pra saber ainda, tô precisando, mas tudo bem. Mas muito bom dia aí. Vamos falar sobre o coronavírus e como tá impactando aí em todo o esporte que aconteceu essa semana. Certo. Bom, pessoal, já temos alguns comentários na live. A Daiane, né, que é esposa do Samuel Nascimento, está na nossa live, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, lindos. Deve ser só pra Carol e pro André, né? Porque eu tô fora eu tô fora dessa classificação aí, viu? Bom dia, Dai. É a Dai falando que está amando ver o André aqui no Vamos Pro Jogo. O Tony de Cala também, que é o nosso 12º jogador, também já está online. Bom, gente, então comente aí, vocês concordam com as paralisações aí do mundo esportivo, não só do mundo esportivo, né, mas como o nosso programa é sobre esportes, a gente vai focar nas paralisações do mundo esportivo. Até o Samuel Nascimento está online, dando bom dia, então eu vou dar aplausos para o Samuel, mas ao mesmo tempo tem um recado do Neto para você, viu, Samuel?
Você tá de sacanagem de não estar nesse sábado aqui com a gente. Brincadeira, Samuel. Um abraço, espero que você curta bem a sua folga aí. Bom, pessoal, então começar a falar, né, sobre o impacto do coronavírus aí no mundo esportivo. Aqui em São Paulo, principalmente, né, teremos 2 jogos nesse final de semana de portões fechados, né? Tanto Corinthians e Ituano amanhã, como hoje o clássico Sansão, São Paulo e Santos. 2 jogos de portões fechados. E aí, Carol e André, eu já queria fazer uma provocação a vocês logo no início. Inclusive inspirado no Cadu Xavier, que é outro amigo nosso que fazia parte aqui do Vamos Pro Jogo. Ele perguntou num grupo de WhatsApp, ele colocou a seguinte questão, propôs a seguinte questão: é melhor a gente continuar com os torneios sem público, levando-se em conta que não daria para continuar os torneios com aglomeração de pessoas, ou é melhor parar de vez? Começar com as damas, Carolina e Teberg. Bom, eu acho que assim, primeiro a gente precisa deixar claro que, assim, diferente do que está acontecendo na Itália, diferente do que está acontecendo na França, toda essa medida que foi tomada essa semana, né, para a gente poder tentar fazer com que o vírus não se espalhe mais ainda aqui no Brasil, né? A gente tem estados aí que vão continuar, né, tendo jogos com público, São Paulo, Rio, depois eu tenho até aqui a lista dos estádios que realmente vão fechar para o público e principalmente nesse final de semana. O que eu acho? Essa semana, em relação ao coronavírus, está pior do que a semana passada. E pelo que a gente está entendendo, os números estão quando a gente conseguiu brecar aí o crescimento do vírus. Então, eu acredito que nesse final de semana a gente vai ter jogos. Os jogos no meio da semana, que seriam jogos da Libertadores, já foram cancelados. E de acordo com o que acontecer durante a semana, eu acredito aí que as federações vão usar o bom senso e vão acabar paralisando o campeonato. Mesmo porque a gente não pode pensar igual o governador do Rio, né? Que deu uma declaração muito infeliz, dizendo que vai estar fechado para o público e que os atletas, a segurança, né? Exatamente, o problema é de cada um. Resumindo, é isso. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim, enfim. Mas eu acredito que, de acordo com as próximas informações aí, durante a semana, eu acredito que exista, sim, a possibilidade, principalmente de Carioca, Paulista e dos outros estádios onde a gente já tem aí casos confirmados, que esses campeonatos parem. Certo. Antes de passar a palavra para o André, eu queria dar um recado para o Whitson. Tô de sacanagem! Tá de sacanagem, né? Falar um negócio desse. Enfim, André, e você? Você acha que os campeonatos devem ser parados ou que, por um problema até de calendário, deve continuar com portões fechados? Cara, tem que parar, mano. É que, assim, futebol sem torcida não existe, cara. Eu tava até nessa discussão aí com o Cadu e eu falei, tipo, não existe futebol sem torcida, cara. A parte integrante do futebol, do espetáculo de futebol, a torcida faz parte e talvez, pra mim, hoje, no futebol brasileiro, mais importante. Mesmo não tendo o número de público que é esperado e todas essas coisas. Mas se a gente só manter esse campeonato só por causa das datas ou por causa de compromissos financeiros, o esporte vai deixar de ser o esporte. E então ele vai perder toda a sua essência. Então tem que parar. Não adianta. E a questão de saúde pública tem que parar. Não tem necessidade de ficar se mantendo, assim como o Whitson disse. O Atlético Paranaense fez uma coisa bem legal, que agora vai ter Atletiba esse final de semana, e ele falou pra torcida não ir pro jogo. Mesmo estando liberado, eles falaram que não é pra ir pro jogo. E eu achei importante, mas tem que parar o futebol, não importando o que vai acontecer. Não deveria ter jogo agora. E, aliás, a proibição sem torcida é só na cidade de São Paulo, que é muito estranho, porque Barueri vai ter jogo e vai poder ter torcida, e Barueri é aqui do lado. Diadema, Santo André, enfim, outras cidades. Campinas parou, né? Hoje, inclusive, a gente tem jogo da A2, já vai ser sem torcida. A gente tem Guarani e Ponte, o clássico, que teria com torcida única, já vai ser sem torcida. Mas eu também concordo, eu acho que
Se não é para ter torcida, não tem que ter torcida em nenhum lugar. Exato, até porque você privilegia os times do interior nesse sentido, né? Os times do interior vão poder jogar com o apoio dessa torcida e os times da capital não. Não, e não é isso, é questão de segurança também, né? Não, claro, claro. Hoje a gente já tá numa situação que a gente já não consegue mais saber de onde a pessoa adquiriu o vírus. Então é assim, a gente tá aqui e a gente não sabe se a gente tem. Olha, eu não cheguei a esse nível, mas tem gente que não está mais cumprimentando as pessoas, dando a mão, ou dando um beijo, um abraço. A esse ponto, eu não cheguei a esse ponto ainda, mas tem muita gente que tá batendo o pé. Literalmente batendo o pé com o pé da outra pessoa como se estivesse dando um aperto de mão, justamente para não ter esse contato mais próximo, né? Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Sei que você não gosta muito de trazer a sua vida pessoal pro programa, mas ontem você acompanhou RB Bragantino e Água Santa direto do estádio, né? Exato. Como que era o clima? As pessoas estavam tranquilas? Se falava sobre isso? Olha, vou dizer assim, que internamente, você sabe o que eu quero dizer com esse internamente, havia alguns comentários. Não entre os jogadores, né? Mas, assim, o staff, principalmente, que chega bem antes dos jogadores nos estádios, né? Lógico, o pessoal comenta, você dá uma tosse, o pessoal já olha assim, meio torto, às vezes brinca com você, né? Fala, vai tá tossindo aí, não sei o quê, melhor ir pra lá. Não. Inclusive, aqui mesmo na Web Rádio Conectados, eu cheguei já comentando, e a moça que trabalha aqui, ela fingiu um espirro pra entrar, né? Pra descontrair um pouco o clima e tal. Então, esse tipo de comentário do staff teve, né, de tipo, vamos ter cuidado, não vamos nos cumprimentar assim, né, tão próximos, tal. Mas agora, em relação à torcida, eu confesso para vocês que eu não sei qual é a média, né, qual é a média de torcedores no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança. Eu não sei qual é a média de público que o RB Bragantino leva ao seu estádio levou durante o Campeonato Paulista para o seu estádio nos jogos que a equipe realizou em casa. Mas ontem eu achei que foi um público bem baixo, menos de 3 mil pessoas no estádio. E aí, não sei se foi culpa do coronavírus, não sei se também foi por causa do horário, sexta-feira, 9h30 da noite, né? É um horário um pouco difícil para as pessoas irem ao estádio mesmo, porque, enfim, sexta-feira à noite, geralmente as pessoas preferem fazer outras coisas, né? Ir para uma balada, ir para um bar, enfim. Então, eu não consigo dimensionar o que ocasionou esse baixo público. E repito, não sei se esse baixo público é comum em Bragança, mas eu achei um público bem baixo. Não vi ninguém de máscara, também acho que vale ressaltar isso, não vi ninguém de máscara. As pessoas que estavam lá estavam se comportando normalmente, né, como se não houvesse essa pandemia. Mas, enfim, eu acho que o espetáculo ficou esvaziado. Mesmo o público, mesmo com portões abertos, o público liberado para ir, acho que foi foram pouquíssimas pessoas para um jogo tão importante, né, pro Bragantino. O Bragantino ganhou ontem e praticamente se garantiu na próxima fase, né? E tinha pouca gente acompanhando essa partida lá. Ontem, inclusive, o São Paulo fechou os treinos para a imprensa. Os jornalistas não vão mais poder ir acompanhar o dia a dia do clube até que toda essa situação se amenize, né? E clássico, né? Hoje aí já de portões fechados. Também não teremos imprensa no clássico. Apenas a emissora, que é a Globo, detentora aí dos direitos, é que vai poder entrar com seus profissionais para poder fazer a cobertura. Os demais veículos de comunicação não vão poder ter profissionais credenciados dentro da partida. Então são cuidados, né? Eu acho que se a gente puder evitar aglomerações, que a gente faça isso, que a gente tenha os cuidados de higiene que está aí para todo mundo saber. E eu acho sim que tem que parar, porque quanto mais a gente continuar aí em aglomerações, mais a tendência desse vírus se espalhar. E é uma situação complicada, né? Porque hoje,
já temos um clássico, semana que vem temos outro clássico, né? Corinthians e Palmeiras, que provavelmente vai ser de portões fechados, isso se for mantido, né? Se o campeonato for mantido. E aí já começa, realmente, eu concordo com o André, né? Concordo com o Guardiola. O Guardiola deu uma declaração muito interessante sobre o caso, né? Sobre o coronavírus. Que 2 jogos, você até fala, ok, beleza, faz 2 jogos aí com portões fechados, até para não atrapalhar o calendário. Mas se começar a passar disso, já perde sentido. Vai perder sentido ter um Santos e São Paulo hoje sem público, perde sentido ter um Corinthians e Palmeiras sem público, perde sentido ter quartas, semifinais e finais sem público. Imagina, quartas e finais sem público, não tem cabimento isso, né? Então, realmente, talvez seja melhor parar de vez. Só aproveitando ler mais alguns comentários aqui da nossa live, a Daiane falou que eu também sou lindo, muito obrigado, são seus olhos, viu Daiane? A Mari também está comentando aqui, bom dia para todos. E a Daiane falou que em Goiânia, então agora, eu juro que eu não sabia onde o Samuel está. Então quer dizer que eu não vou vê-lo hoje. Não, você não vai. Imaginei que iria. Não. Então eles estão em Goiânia, ele falou, aqui em Goiânia ninguém nem fala de coronavírus. Não vi ninguém de máscara. Mas em Goiás tá com algumas restrições já, que eu tava vendo ontem. O governador já aplicou algumas contra a aglomeração, tudo. Eu não sei se o futebol parou lá. Isso eu não tinha visto. Mas tem algumas coisas já rolando. Aliás, só no Brasil, né, que ainda não parou de vez. Você vê vários... Quer dizer, só no Brasil não, mas você vê vários campeonatos na Europa sendo paralisados e o Brasil ainda insistindo. Não, o River falou que não vai jogar esse final de semana pela Copa da Superliga. Sim. Ia jogar contra o Tucumã, e o Tucumã falou que vai pro jogo, mas o River falou, era com portões fechados, o River achou melhor não ir, nem pro jogo. Não sei o que vai acontecer. Correndo o risco de perder WO, né? WO, isso. Então não sei o que vai acontecer, mas aparentemente sim. Em alguns outros lugares já estão com algumas restrições também quanto a jogos, mas ainda... É que ainda não perceberam a gravidade disso ainda. Eles estão achando que, tipo... Vai passar daqui a pouco, mas tem que... Pra conseguir resolver, vai ter que fechar tudo. Não adianta. Isso é muito mais importante do que os torneios, né? Sim. Ultrapassa os limites do esporte. Por favor, Só para completar, eu vim aqui buscar. Goiás tem aí 3 casos de coronavírus confirmado e o estado, então, decidiu que os jogos deste final de semana serão realizados sem presença de público. Então tá nessa, né? Muitos jogos sem presença de público e até a informação que a Carol nos trouxe agora de nem a imprensa poder ir ao Clássico Sansão. Qual é o sentido disso, né, gente? Porque tem jogo. Não tem sentido. Não tem necessidade de ter jogo. Não tem sentido nenhum. Você não tem torcida, não tem imprensa. Tudo bem, tem a imprensa, tem vai ser transmitido. Tem os profissionais da Globo, vai ser transmitido pro PSC. A Globo agradece, né? Isso que eu ia falar. A Globo agradece. A Globo tá adorando isso, mas... Mas não faz muito sentido, né? A gente também precisa lembrar que é um ano de Olimpíada, né? Já se fala aí em mudar a data. Começou essa semana, se eu não estou enganada, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, a tocha a circular, né? Saiu da Grécia, então esse percurso aí até chegar a Tóquio não vai ter pessoas, aquela tradicional a passagem da tocha. E assim, vamos esperar, né? A China disse que já conseguiu controlar, né, o coronavírus. E, a princípio, em Tóquio tá mantido aí a passagem da tocha olímpica. Esse ano no Brasil, a gente já teve as rodadas aí da seleção brasileira da disputa para as eliminatórias da Copa também foram canceladas, né? Semana passada nós discutimos aqui a convocação do Tite, as 2 primeiras rodadas das eliminatórias também foram canceladas, já tem competição na Europa que já vai mudar a data. Então, assim, tá todo mundo se cuidando e é realmente isso que vocês falaram. O Brasil parece que ainda não tá acreditando que o vírus vai ganhar força, né?
E lembrando que o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, teve uma suspeita aí. Numa história muito... uma história muito mal contada, muito esquisita, mas enfim, a informação que circulou por alguns veículos de comunicação aí é que ele havia testado positivo numa primeira oportunidade, depois é o negativo, enfim. E aí depois o filho dele teria falado que ele tinha testado positivo, depois falou que testou negativo, enfim. Uma história complicada, complexa, como diz a Carol, uma história muito mal contada, mas enfim, o coronavírus, como diz nosso amigo Cadu Xavier, parafraseando ele de novo, o coronavírus não escolhe classe social, né? Aliás, pelo contrário, parece que ele atinge mais ricos, né? Porque foram essas pessoas que viajaram para fora do país do que as pessoas de baixa renda. Você queria falar alguma coisa, André? Por favor. Até nesse gancho que ela estava falando das eliminatórias, eu tinha visto que a FIFA meio que não falou que os clubes não precisam liberar os jogadores para os amistosos que foram mantidos, ou outras competições nessa próxima data FIFA. Então, até a FIFA não está se preocupando. Quem não cancelou ainda, quem não parou o futebol, cara, precisa parar. Não tem jeito, o futebol tem que parar porque ele reúne muita gente e as pessoas... a Inglaterra, por exemplo, não parou o futebol ainda, mas a Inglaterra, as pessoas não podem dar as mãos quando entram em campo, mas os jogadores se agarram o tempo todo dentro do campo. Não faz sentido. Aliás, eu queria até aproveitar esse gancho e comentar a cena fantástica, né? Que a gente teve na Champions League entre Klopp e Simeone. No começo do jogo, os dois não se abraçaram, não se deram as mãos, mas eles bateram o braço, mas fazendo uma gracinha, né? Tipo, dando risada, tal, como se um estivesse dando um soco no outro ali, num clima amistoso. Acabou o jogo, Liverpool eliminado. Cara, foi um soco tão seco do Klopp, né? O Klopp só bateu assim e já saiu fora. Pra gente ver como que o clima mudou, né? Durante 120 minutos, porque o jogo foi pra prorrogação. Então, antes do jogo, o Klopp tava ali de boa, tal. Depois do jogo, ele nem quis mais fazer graça com o Simeone. Só deu aquele soquinho mesmo e saiu fora. A gente tá falando de futebol, mas a gente teve aí Fórmula 1, né? Com a corrida do final de semana cancelada, né? Que realmente ela não vai acontecer, ela foi cancelada. As duas próximas foram adiadas, né? A gente já tem partida de vôlei com portões fechados. A gente tem a rodada da Superliga desse final de semana. A gente tem um clássico aí, Taubaté e SESI, que vai ser de portões fechados, duas equipes que sempre brigam por títulos. A gente já teve jogo de vôlei no Rio. Aliás, cancelado. Foi a última final, né? Foi a última final de Superliga, Taubaté e SESI. Agora você me pegou, foi, né? Foi, não sim. Foi contra o Cruzeiro. Não, foi Taubaté e SESI a final. Você Taubaté... sabe que memória aqui quem tem é você, né? Não, tranquilo, Taubaté ganhou em 5 jogos. Não, que Taubaté ganhou, isso eu sei. Isso você sabe, né? Enfim, a gente... Troféu Maria Lenk também, que é importante pra gente saber quem são os nadadores que vão representar o Brasil nas Olimpíadas, também serão de portões fechados. Então, assim, todo mundo tá tomando medidas, né? Eu não sei, assim, eu acho que tinha que parar tudo. Eu não sei se eu tô muito precavida, tô muito tentando, vamos nos cuidar, vamos evitar que tudo isso piore. E as pessoas parecem que, não sei, não estão com o mesmo pensamento que eu. Algumas sim, algumas não, né? Então, até assim, a CBF, ela determinou de portões fechados em São Paulo e no Rio só, né? Isso também é estranho. Claro. Se ela queria manter uma coerência, ela deveria ter mandado todos os jogos no território nacional, você com portões fechados. A gente acabou de falar que teve casos em Goiás, né? Já tem casos em outros lugares, não é só... São Paulo é o principal foco. Lógico que tem mais segundo, gente, mas não teria ter público em nenhum jogo. Não, e foi isso que você falou. O que adianta? Portões fechados em São Paulo, mas eu posso sair de São Paulo e ver um jogo em Barueri? O Palmeiras vai jogar no interior, a torcida do Palmeiras vai sair de São Paulo pra ir pra lá, não faz sentido. Vai levar o público pra lá, pode levar o vírus pra lá. Exato, né? Faz sentido nenhum. E Limeira também nem é tão longe assim, né? Também, Sim. Enfim. O Samuel Nascimento falando que aqui, lembrando o Toretto, aqui é Brasil, né? Falando aí sobre o fato de o Brasil não ter parado ainda as suas competições
por causa do coronavírus, e o Tony de Cala falando que o Brasileirão esse ano será europeu. Só terminará em 2021, não tem data com adiamento de Libertadores, eliminatórias e outros torneios. Cara, eu entendo que algumas coisas não precisam ser adiadas, não. Pode cancelar mesmo. Tem torneio, tipo, Paulista não precisa acabar. A gente não precisa jogar tudo isso. Acaba por aqui, não tem campeão, ano que vem volta. Não precisa ficar se preocupando só com isso, de ter datas, de jogar essas competições. Se não dá pra fazer, termina. Eu acho que assim, no caso das Olimpíadas, como a Carol bem destacou, há muitos atletas que eles estão buscando índices, né? Aí é outro problema. Aí é importante você realmente pensar se vai ter ou não Olimpíadas nesse ano, e parece que o COI já se pronunciou, falou que só consegue realizar as Olimpíadas até o final de 2020. Exato. Ou seja, se não houver Olimpíadas até o final de 2020, não vai ter Olimpíadas em Tóquio. Aí acho que já vamos pensar em 2024 na França, se eu não me engano, né? Em 2024. E assim, a gente coloca numa situação, né? Se coloca na situação de um atleta. Se você se prepara a vida inteira para buscar o índice e de repente você consegue, daí você fica numa situação de ir e arriscar sua saúde, de não ir e jogar a sua vida esportiva, seu trabalho inteiro fora, né? No futebol, por exemplo, as equipes não são obrigadas a liberar os jogadores para poder jogar as Olimpíadas. Imagina nessa situação, que clube que vai querer arriscar seu atleta, liberar seu atleta, porque depois que ele voltar, vai ter que acontecer igual aconteceu com a seleção feminina. Não sei se vocês viram, mas a comissão técnica do Brasil vai ficar aí 5, 7 dias trancados em casa depois que voltaram do torneio, que estava disputando na França, né? Foi na França. Na França, para poder ver se vão apresentar sintomas. Agora, em relação aos atletas, cada clube tomou uma medida. Então, assim, as coisas ainda estão muito desencontradas. As informações estão chegando, mas é isso que a gente está conversando. Eu acho que precisa ser uma medida geral. Se não dá para ter jogo, não dá para ter jogo em nenhum estado. Se não dá para ter jogo, não dá para ter jogo na capital e nem no interior. Porque não adianta você tentar fazer com que o vírus não se espalhe numa cidade, mas sendo que em outras você está tendo aglomerações de pessoas, né? E você não tem, como disse o André, você não tem esse controle, né? Os palmeirenses podem muito bem pegar um ônibus, um carro e ir até Limeira, né? Para ver hoje Palmeiras e Inter lá em Limeira, enfim. Sei lá, também pode ir para Ribeirão Preto, que é uma cidade já um pouco mais distante, e podem levar o vírus para lá. Então, a partir do momento que você não tem esse controle, não faz sentido não ter jogo em um lugar, não ter aglomeração em uma cidade e ter aglomeração em outros municípios, né? Não faz sentido nenhum. E só para terminar o raciocínio, concordando inclusive com o André sobre a questão da continuação dos campeonatos, então assim, lembrando que as Olimpíadas realmente dependem, né, dos torneios pré-olímpicos, né, para a gente saber quem é que vai se classificar para as Olimpíadas ou não. Agora, o Paulista, eu estou de pleno acordo. O campeão paulista não precisa sair em abril de 2020, né? Tipo, se eu não me engano, a final está prevista aí para ser em abril, e aí logo depois já começa o brasileiro, né? O campeão paulista pode ser definido em outra data. Isso é mais importante, né? A questão da saúde é mais importante do que saber quem vai ser campeão ou não. E lembrando que muitos clubes do Campeonato Paulista e de outros estaduais nem tem calendário no segundo semestre, né? Agora mudou um pouco, né? Porque teve uma mudança nas séries C e D, mas quem não tá nessas séries quase não vai ter campeonato. Vai ter a Copa Paulista, ter o Copa Rio lá, que acho que tem a Copa Rio também. Isso, mas tipo, não vai ter calendário. Dá pra entender também, mas o clube, ele tem que manter o pagamento desses atletas, porque não é uma questão, o atleta, eles perderam. Tipo, eles estão, é uma questão maior, assim, é fora do esporte, é uma coisa totalmente fora, e não adianta ficar forçando pra ter jogo, porque, tipo, não vai ter a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, todo mundo vai sair perdendo se continuar tendo jogo, todo mundo, o clube, o atleta, quem compra esse produto, porque não vai ser o produto que eles compraram.
Vocês acham que os clubes, nesse momento, ainda estão mais preocupados com o lado financeiro do que com a segurança dos atletas? Com certeza. Eu acho que e não só os clubes, as federações, as confederações, eu acho que talvez demorou-se muito para parar os campeonatos, não só no Brasil, no mundo todo. E foi até bom você ter falado dessa questão financeira, Carol, que hoje, antes de vir pra rádio, eu tava conversando com a minha noiva, com a Mariana, com a Mari Munhoz, e eu tava fazendo um cálculo assim... na verdade, não foi nem um cálculo, né? Porque eu não cheguei a nenhum número, vamos dizer assim, mas eu tava pensando o quanto que isso impacta na economia, né? A questão de jogar com portões fechados e tudo mais. Na Arena Corinthians, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Arena Corinthians porque é um lugar que eu conheço melhor, como funciona a questão fora das 4 linhas, né? E na Arena Corinthians, pelo menos 800 pessoas trabalham por jogo lá e recebem conforme trabalham, né? Então, assim, se não tem jogo, elas não trabalham, elas não recebem. Então, imaginam quantas famílias vão deixar de receber uma renda aí nesse final de semana. Até porque, assim, a pessoa não trabalha só em um jogo, né? Muitas pessoas por exemplo, trabalham no São Paulo e Santos hoje, trabalham no Corinthians e Ituano amanhã e trabalhariam num jogo do Palmeiras, se tivesse um jogo do Palmeiras na segunda, por exemplo, né? Então, assim, a gente está falando aí de 800 a 1.000 famílias aí que serão impactadas pela questão do jogo de portões fechados, porque essas pessoas não vão trabalhar, essas pessoas só trabalham com público, né? Se não tem público, essas pessoas não trabalham. Então, é mais uma dor de cabeça que às vezes a gente nem para pensar, né? E eu tô falando só de pessoas que trabalham dentro do estádio, fora das 4 linhas, mas dentro do estádio. Tem as pessoas que trabalham fora do estádio também, que vendem alimentos, né? Bebidas, boneca, camiseta do time, enfim. Então, é um impacto gigantesco mesmo, o fato de ter jogos, partidas sem público. Aliás, até no tocante você estava falando isso aí, quando eu estava vindo para cá, eu estava escutando um podcast, e eles estavam falando sobre como os atletas da NBA, alguns atletas estão pensando nesses trabalhadores. Porque a NBA tá suspensa a temporada, ainda não sabe o que vai acontecer, mas está suspensa. E alguns jogadores começaram a pensar nesse tipo de trabalhador, que é aquela pessoa que está ali, trabalha naquele dia, só no evento. O atleta vai continuar ganhando, mas essa pessoa vai deixar de ganhar. Então eles estão pensando o que fazer. E até falando na NBA, teve a atitude do... Esqueci o nome do jogador, o francês. Gobert. Sei lá, não dá pra saber. Ele tocou em tudo, brincando com o coronavírus, e depois testou positivo para o coronavírus. E até dizem que ele até ele fez a brincadeira nessa coletiva, tocando nos microfones dos repórteres. E parece que ele fez essa mesma brincadeira dentro do vestiário. E alguns atletas ficaram um pouco bravos com ele. Aliás, o Donovan Mitchell também foi testado positivo para o coronavírus, né? Então, realmente é complicado. É complicado, e esse cara passou por o que eles estavam falando, ele tinha passado, desde essa entrevista até ele ter testado, ele tinha passado por 5 cidades já. Cara, isso me lembra muito... Vocês assistiram o filme... Esse filme é dos anos 90, se eu não me engano, chamado Epidemia, do Dustin Hoffman. Assistam. É muito do que a gente está vivendo, sabe? É muito do que a gente está vivendo, assim. É uma pessoa pega um vírus, sai, vai para os lugares e, assim, tem até uma cena que um cara contaminado, um cara bastante debilitado, ele vai ao cinema, né? Se eu não me engano, ao cinema, um shopping, enfim, e ele tosse, e aí mostra, né? Tipo, o filme mostra as partículas saindo, né? As gotas saindo da boca dele, entrando na boca das outras pessoas que estão falando, que estão rindo e tal. E me lembrou muito esse filme. Então, é uma dica até cultural, homenageando o André, que o André sempre foi o responsável pelas dicas culturais aqui do Vamos Pro Jogo. Assistam o filme Epidemia do Dustin Hoffman, que é um filme sensacional. Campeonato de surf também foi aí paralisado, né? A CBV suspendeu aí competições das categorias sub-17. Uruguai suspendeu todos os jogos de futebol no país por tempo indeterminado. Maratona Internacional de São Paulo suspende inscrições. Lá no Pará o campeonato não parou, né?
A gente sabe que Paysandu e Remo levam muita Não gente... respeitando nem o próprio nome do estado, né? Que sacanagem é isso. Pois é. CT Paralímpico em São Paulo tá fechado. O Milan anunciou que volta a treinar dia 23. A gente precisa ver realmente se isso vai acontecer, né? Porque, enfim, a situação na Itália tá bem complicada. A situação na França tá se encaminhando para isso, né? Inclusive... Eu confesso que não vi, mas achava que até as fronteiras da França seriam fechadas. Eu não sei se isso aconteceu. Edição de regata Futuro de Remo é suspenso. Então, quer dizer, primeira etapa do Rei e Rainha do Mar é suspenso. Enfim, tá... O mundo tá parando, né? Resumindo, quem não... Aliás, vamos citar Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou, né? A famosa música do Raul Seixas, e parece que tá acontecendo isso mesmo. Tá chegando o dia que a Terra vai parar. E enfim, é bem complicado mesmo. Tem um comentário aqui do Samuel Nascimento, ele falou que a dificuldade é achar o mínimo de funcionamento de maneira segura, né? Num caso de pandemia como a gente está vivendo. Cara, sei lá, eu acho que assim, o problema maior do coronavírus é que ele não mata, ele não é tão letal, assim, em números. A taxa de mortalidade é muito baixa, baixa, só né? que ele leva muita gente ao sistema de saúde e precisa de muitos leitos e, tipo, talvez mate outras pessoas com outras doenças. Então, tipo, um os problema idosos sério, principalmente, né? E os grupos de risco também. Então, tipo, cara, ele causa um caos social muito grande. Então, é melhor você fazer algo, talvez, parar. Até eu entendo que alguns lugares deveriam parar, como a Itália fez, como a China fez. Parar mesmo a sociedade por um tempo e tentar deixar as pessoas em casa para ter o mínimo de contato possíveis, para diminuir. E, por exemplo, a gente tá falando das Olimpíadas. No Japão, o pico do vírus já passou. E se você fizer Olimpíadas, vai vir gente de todo lugar. Claro. Você pode trazer o vírus de novo para lá. Exato. Então, talvez não seja legal ter Olimpíadas, não tem que ter Olimpíadas, Eurocopa, Copa América, tem que parar tudo. Não se faz necessário nesse momento. Não, joga para depois. A Copa América tem todo ano, então não precisa ter mesmo. Verdade, já teve ano passado. Eu acho que a Copa América vai cair, né? Não tem cabimento, né? Não deveria nem ter. Exato. Já teve ano passado, já Não tá bom demais já. Certo, pessoal. Bom, lembrando que agora são